Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para meditarmos um pouco da palavra do Senhor. Quero agradecer a Ele por essa oportunidade de poder, nesse dia, falar um pouco, do amor, da grandeza do Senhor para cada um de vocês. E nesse dia, a palavra que Deus colocou no meu coração está escrito no livro de Mateus 25, que tem como título O Sermão Profético Continua, que é a parábola das 10 virgens. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Nesta hora eu vou estar lendo aqui a palavra do Senhor, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? É uma palavra, irmãos, de despertamento para cada um de nós. A palavra do Senhor aqui está falando de 10 virgens, 2 grupos, 5 prudentes e 5 loucas, que em algumas traduções também diz 5 nécias. As prudentes representam aqueles que estão nesse mundo preparados para o grande dia. Nós ouvimos há muitos e há muitos anos, que Jesus, um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aprendemos ao ler a palavra do Senhor que nós devemos estar preparados. Não devemos estar nos preparando, porque aqui as 5 loucas estavam se preparando. Ao mostrar que elas não estavam, elas não estavam com reserva, não estavam com azeite, porque ao contrário das prudentes, que estavam com as suas lamparinas acesas, que estavam com azeite na reserva. Aí vocês podem me perguntar, mas como nós, nos dias de hoje, nesse tempo que estamos vivendo, como nós vamos estar com azeite, vamos sair para comprar azeite, como nós vamos estar com reserva? Para nós, nos dias de hoje, a palavra do Senhor aqui está falando, simbolicamente, mas para nós, nos dias de hoje, estarmos preparados, estarmos com as lamparinas acesas, com reserva, estar em constante, estar ligados constantemente com o Senhor. A palavra do Senhor diz que o que a gente ligar aqui na terra será ligado no céu. Devemos estar ligados ao tempo todo, com os céus, com o Senhor. Nós devemos estar sempre atentos ao que o Senhor ele nos ensina através da sua palavra, no que ele fala através da sua palavra. E nessa palavra o Senhor fala conosco, porque
as prudentes, elas estavam preparadas. E o Senhor, Ele quer nos despertar nesses dias, devido a tudo o que está acontecendo. Há muito tempo o Senhor, Ele quer fazer com que a gente perceba que o Senhor, Ele está falando conosco. Que através dessas coisas, através do que nós estamos vendo, o Senhor está querendo nos despertar. E a palavra aqui, irmãos, chama-me muito a atenção, onde vai mostrar, onde as loucas, essas nécias, estavam despreparadas. Quando diz aqui no versículo 10, e tendo elas ido comprá-lo, quando elas saíram para comprar o azeite, o esposo chegou, que quer dizer que Jesus chegou. E quando Jesus chegou, aquelas que estavam preparadas, né, as prudentes, entraram com ele e diz aqui, e fechou-se a porta. Vai chegar o tempo que a porta vai ser fechada. Vai chegar o tempo que não vai ter como abrir mais essa porta. Ao falar sobre a porta se fechou, eu me lembro do tempo de Noé, onde Noé pregou mais de 120 anos pregando a palavra do Senhor. E quando o Senhor falou com ele que ele construísse aquela arca, aquela enorme arca, naquele lugar onde não chovia, onde eles nunca tinham visto chuva, e aquelas pessoas mangavam, zombavam dele. E Noé aqui mostra que era igual as prudentes, eles estavam preparados, ele estava preparado. E quando nós estamos preparados, nós somos sensíveis a ouvir a palavra do Senhor. E Noé foi, e Noé creu naquela palavra, né? Onde muitos, por não ter visto chuva, não estavam crendo e zombavam dele. Mas no dia que chegou, o grande dia chegou, o dilúvio, que aquela enorme barca começou a flutuar, aquelas chuvas fortes, aquelas águas inundando tudo, aquelas pessoas perceberam que o que Noé falava era verdadeiro e correram para tentar entrar na arca. Só que, como aqui diz, e fechou-se a porta, quando se fecha não se abre. Só quando Jesus quer, e naquela hora Jesus, ele fechou a porta da arca por dentro e por fora. Porque talvez se Noé, olhando pela janela, visse aquelas pessoas desesperadas, morrendo, afogadas, ele podia, com certeza, ele ia ter misericórdia, ia chorar, ia ter tristeza, ia querer fazer alguma coisa, ele ia abrir a porta. Mas Deus fechou, selou ela por dentro e por fora para que aquela porta não fosse aberta. E vai chegar o dia, nesses tempos que nós estamos vivendo, que Jesus vai fazer a mesma coisa. Aqueles que estão despreparados vão tentar entrar por aquela porta e não vai conseguir mais. O azeite aqui, meus queridos, falam nessa ilustração, ressalta a necessidade de fidelidade e vigilância que nós temos que ter. Essa parábola das 10 virgens vem fazer com que a gente desperte. Jesus quer que a gente desperte e que a gente seja mais fiel a Ele. Não vamos servi-lo só de lábios, adorá-lo só de lábios, adorar a Ele só de lábios. Porque aqueles que adoram Jesus só de lábios é como as loucas, é como as nécias. No grande dia vai estar despreparado. E quando fechar a porta, não vai ter mais como abrir. Aqui mais adiante vai mostrar o desespero, pois quando aquelas nécias, as loucas, voltaram, a porta já estava fechada. E ela disse, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. Eu até grifei essas duas partes. E fechou-se a porta, e aqui que disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra, que naquele grande dia não vai haver mais misericórdia. O Senhor hoje, Ele usa de misericórdia para conosco. É por isso que Ele está nos despertando para que a gente sirva a Ele verdadeiramente,
para que a gente viva uma vida de renúncia, servindo a Ele, colocando Ele em primeiro lugar, porque naquele grande dia não vai haver mais misericórdia. E o versículo, aqui a parábola finaliza no versículo 23, que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos, mas nós cremos que ele virá. E os últimos acontecimentos que nós temos presenciado, visto, nos mostra que o Senhor está próximo de vir buscar a sua igreja. Eu não estou falando de placa de igreja. O Senhor vem buscar a sua igreja, uma igreja preparada. É por isso que, através dessa palavra que Deus colocou no meu coração, Ele quer despertar a mim e a você. Vamos ser mais fiéis a Ele. Vamos vigiar mais no que nós estamos praticando, né? Eu lembro, em relação à fidelidade, para a honra e a glória do Senhor, eu já vou estar concluindo essa mensagem, que um dia no meu trabalho eu recebi uma proposta para que eu fizesse algo, e eu fazendo isso eu ia ganhar um dinheiro extra. E naquele dia eu estava necessitando, né? Eu creio que algum de vocês já ouviram esse testemunho, mas eu vou falar porque eu creio também que muitos, através desse testemunho, vai ser edificado e vai ser tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu recebi aquela proposta de fazer algo que eu teria que mentir. E quando Jesus me chamou, eu coloquei no meu coração ser fiel a Ele até o fim. Porque Ele diz na palavra dele que nós devemos ser fiel a Ele até o fim. Que só assim nós vamos vencer. Nós vamos herdar a coroa da vida eterna. E em algum momento a necessidade veio à minha mente ali. Talvez se eu fizesse aquilo, eu pensando, né, ia me ajudar. Só que nós aprendemos que não existe mentira pequena nem mentira grande. Tudo é pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. É pecado. O Senhor, muitas vezes, Ele nos coloca em situações para provar nossa fidelidade. E naquele momento, Deus, o Espírito Santo de Deus me fortaleceu e eu neguei aquela proposta, porque eu disse para aquela pessoa que eu poderia enganar o meu pastor, a minha esposa, a todos eu poderia ali. Só ia saber nós naquele momento ali. Mas aquele que tem os olhos, que está atentos a tudo, ele ia ver. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou pregando nessa hora, ele pode ver o oculto. Ele contempla o oculto. Ele contempla aquilo que você está fazendo no escuro, no oculto. Ele contempla tudo. E nada passa oculto aos olhos do Senhor. E eu pude agradecer a Deus que eu consegui vencer a minha necessidade, aquela prova, que para muitos pode parecer que foi pouca coisa, mas para mim foi uma prova porque havia necessidade naquela hora. Mas Deus é fiel e Ele prova os teus filhos e Ele recompensa. Porque dias depois, não me recordo muito bem se 2 ou 3 dias depois, Deus usou uma colega minha, uma professora, se ela ouvir esse vídeo ela vai lembrar, onde ela chegou com um envelope para me entregar e disse: foi Deus que mandou te entregar. E quando eu abri aquele envelope, aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Quando eu abri aquele envelope, tinha muito mais do que eu ia receber naquela minha proposta que eu recebi, de mentir. Aqueles 3 dias que eu ia ter que trabalhar mentindo, que eu ia receber um valor, aquilo que Deus mandou aquela pessoa enviar para mim era muito maior. E ali eu chorando, eu pude glorificar a Deus, porque eu consegui vencer aquela tentação. Então o Senhor, Ele quer nos despertar para que a gente seja mais fiel a Ele. Fidelidade, Ele quer fidelidade. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. E só são verdadeiros adoradores aqueles que são fiéis ao Senhor, né?
temos que ser fiéis até o fim. Que essa palavra venha tocar no seu coração. Que Deus possa estar abençoando, nos guardando nesses dias difíceis. Que Ele possa estar com as tuas mãos estendidas sobre cada um de nós. Eu agradeço essa oportunidade e peço, mais uma vez, abra a porta do seu coração para que o Senhor possa entrar e fazer morada. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês.